Boa noite. Quem diria que a Terceira Guerra Mundial seria contra um vírus? A prepotência humana chegou ao limite e Deus interveio ao nosso encontro. Sabedoria do homem é loucura diante de Deus. O que é o homem diante de Deus? O que representa o ser humano diante do seu Criador? Nada, não representa nada. O ser humano diante da grandeza do poder de Deus é menor do que um grão de areia na praia do mar. Esta palavra é bíblica, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o homem sábio? Onde está o homem culto? Onde está o pesquisador deste mundo? Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Enquanto os poderosos da terra se preparavam através da tecnologia, aviões, grandes tanques de guerras, foguetes, bombas com grandes poderes de destruições, todos os aparatos bélicos que julgava necessário para dominar o mundo através de uma grande guerra mundial. Bastou Deus Todo-Poderoso criar um vírus. Bastou Deus Poderoso criar um pânico em todos os cantos da terra, dando poder a um vírus invisível, tão pequeno que não somos capazes de ver a olho nu. Um vírus já existente há muito tempo. Menor do que um mosquitinho, este vírus provocou um pânico no mundo, que foi capaz de derrubar todos os poderosos e fechar todos em isolamentos sociais. Deus, com um sopro de sua boca, espalhou o medo e o terror a todos os cantos do mundo. Permitiu que este encontro no Vaticano mas Deus Todo-Poderoso não permitiu que este encontro no Vaticano fosse realizado, devido ao isolamento social. Hoje estão todos em isolamentos sociais, refletindo o que estava errado do passado. Ninguém é capaz de calcular quanto a Igreja Católica está sofrendo com isso, devido aos seus grandes pecados, principalmente o pecado da omissão. Quando muitos templos católicos foram saqueados e imagens quebradas, até a Eucaristia profanada, as partículas espalhadas pelo chão, a imagem do sofrimento de Cristo sendo zombada no carnaval e nas novelas e em toda parte. Com permissão dos cardeais e bispos, foi realizado na Catedral de São Paulo e em Brasília reuniões profanas, permitindo manifestação política a favor de bandido criminoso condenado pela justiça. Que Deus tenha piedade, que o Papa e as autoridades da Igreja Católica se convertam com esta manifestação, se convertam com esta intervenção de Deus, porque é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso e não vai abandonar seus fiéis, que têm fé e fazem orações diariamente pela conversão dos pecadores. Eu espero que quando a Igreja Católica se abrir novamente, não será
e nem pode ser igual à mesma. Que seja uma igreja mais disciplinada e solidária, menos capitalista, tenha coragem de pregar a verdade, doa quem doer. Um grande pecado que deve ser corrigido é a omissão. A igreja foi omissa quando estava sendo atacada pelos baderneiros e comunistas, e a igreja ficou calada como se nada estivesse acontecendo. Além disso, iria entregar o poder ao anticristo, mas Deus não permitiu. Quero ver como ficará agora depois deste isolamento e desta pandemia. E também o comportamento dos fiéis. Vamos ver se melhora alguma coisa. Principalmente, com todo respeito, a senhora que tem um pouco mais de pudor nas suas vestimentas em celebrações. Isto que aconteceu não foi plano dos homens, mas sim a mão de Deus, que passou sobre a terra e derrubou todos os poderosos. Onde estão os arrogantes e prepotentes, que zombavam de Deus e de tudo o que há mais sagrado no mundo? Reflita sobre isto. Quando terminar essa batalha, o Brasil, a Igreja Católica e o mundo nunca serão os mesmos. O Brasil era um país que nunca sofreu com uma grande guerra depois de 1945, há 75 anos, pois a maioria dos brasileiros nasceram depois do fim da Segunda Guerra. Por esse motivo, poucos brasileiros que vivem hoje conheceram a miséria que trouxe aquela guerra. Eu tinha apenas 10 anos de vida e me lembro muito bem de quanto era difícil a vida pós-guerra. Por isso é que nunca aceitei a vida louca que a maioria dos brasileiros viveu até o começo desta pandemia. Eu cansei de dizer à minha família e a todos que o povo estava vivendo a era da loucura. Nunca aceitei essa situação. Sofri muito com isto. Há mais de 5 anos, descobri as maracutaias e má fé do Lula, que junto com Fidel Castro, os dois juntos criaram o Fórum de São Paulo, que lá se encontra registrados todos os inimigos de nossa pátria e da América do Sul. E eu vivia muito angustiado, vendo o país cair nas mãos da esquerda comunista e o povo festejando carnaval, futebol, muitas festas, esbanjando dinheiros, e a igreja também naquela passividade, só pregando o amor e o perdão e cantando e orando. Não era capaz de sair às ruas para reivindicar seus direitos e salvar nosso país. Apesar de ver as igrejas fechadas hoje, sem nenhuma atividade, apenas celebrando para o povo assistir em casa. Mas isto não tem o mesmo valor, porque não há participação dos fiéis nas celebrações. A meu ver, os bispos não deveriam ter decretado a desobriga da participação dos fiéis. Isto pode acontecer que muitos percam por completo sua fé. O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani de Pesta, disse que o Brasil pode tornar-se um país ateu. Mas apesar de tudo, estou mais tranquilo, porque vejo que todos estão bem conscientes do que está acontecendo hoje. Estou rezando pela conversão do Papa Francisco e toda a igreja que ainda não acordou direito do choque que levou. Se todos os brasileiros tivessem nascido no tempo que eu nasci, talvez o
Brasil fosse outro, porque esse povo não sabe o que é sofrer, não sabe o que é sofrer com uma guerra. Por isso, não valorizaram o que têm. Eu me lembro muito bem o fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. A miséria foi tão grande, me lembro, nós não tínhamos a liberdade de comer uma pedrinha de açúcar. O cafezinho era a meia xicrinha para comer um prato de farofa de ovo ao meio-dia lá na roça. Muitas vezes eu trabalhei o dia todo comendo farinha de milho com água. Logo que a miséria apertou, meu pai plantou mandioca, batata doce e cana. Dentro de um ano, nós já não passávamos mais fome. Meu saudoso pai era muito inteligente. Ele cortou madeira e fez uma engenhoca que nós mesmos moíamos as canas e minha saudosa mãe fazia o café do caldo de cana. Ele também fez uma roda que ralava mandioca e fazia polvilho e farinha. E minha mãe fazia do polvilho deliciosos biscoitos. Apesar de sofrido, ainda tenho saudade daquele tempo. Contudo, a guerra, não ser no Brasil, ainda trouxe muitos sofrimentos. Os japoneses ficaram arrasados. A primeira bomba atômica foi lançada por um avião americano na cidade japonesa de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, destruindo duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, deixando o país do Japão em uma miséria absoluta. O Japão, a Alemanha e outros países, pós o término da Segunda Guerra, com sofrimento e muito trabalho, e dedicação, em pouco tempo eles construíram a cidade novamente, recuperaram seus prejuízos e cresceram gradativamente e se tornaram em grande país ricos e nações poderosas. Mas o Brasil, naquela época, estava adormecido, não era capaz de fabricar uma enxada ou um martelo. Até esse tempo, os brasileiros eram todos pobres. Depois da Segunda Guerra, que alguns mais inteligentes investiram em muitas empresas e cresceram. Pode ver que as maiores empresas do Brasil, só algumas possam ter mais de 100 anos. A maioria das empresas tem de 80 anos para baixo. O Brasil, dos 500 anos da descoberta do Brasil, na chegada de Pedro Álvares Cabral, mais de 300 anos foi muito pouco desenvolvimento. Foram mais de 300 anos de exploração colonial, Primeiro foi a exportação de pau ao Brasil, depois a descoberta do ouro, que deixou as grandes valas e o ouro foi embora para Portugal. O primeiro desenvolvimento foi a chegada dos italianos e plantação de café. Até aí, se foi mais de 300 anos perdidos. O desenvolvimento brasileiro é muito novo. Uma herança que ficou do colonialismo até hoje foi manter os brasileiros pacatos, sem escolaridade, para servir como escravos brancos e manter as fazendas de café. Até o fim do governo petista,
após os 30 anos de governo petista e dominante com a ideia de socialismo, ficamos até hoje com uma parte do povo muito atrasado, com muito pouca visão do futuro. Isto que me deixa muito triste, ver a mentalidade de muitas pessoas que defendem esse socialismo que tem por objetivo dominar e manter a população pobre e na miséria. Pobre nação brasileira. Muitos vivem uma vida de pobre dentro de um país rico, mas com a maior desigualdade do mundo. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Hoje temos um presidente que quer mudança, mas muitos imbecis e ignorantes não querem. Preferem o socialismo, que mata seu povo de fome. Uma parte dos brasileiros só aprendeu a reclamar e zombar de quem trabalhou e cresceu em seus empreendimentos. Quem sabe agora, depois desta, todos mudarão de ideias e vão lutar para sair da miséria. Ninguém sabe onde vamos chegar e que tamanho será a miséria e a fome que virá depois desta. A fome que virá depois desta guerra. O mundo destruído por um vírus que mata através do medo. O Brasil será o único país que tem capacidade de crescer. Se Deus abençoar que esta nova ordem mundial comunista, que já foi barrada por 3 vezes, não vier, o Brasil será o maior país do mundo depois dessa guerra que vivemos. O Brasil tem tudo o que os outros não têm. Os países europeus são pequenos e não têm mais espaços. A China é poderosa, mas tem uma população numerosa que será difícil sustentá-la. E o Brasil tem condições de produzir para alimentar o mundo todo. Se Deus abençoar que esta nova ordem mundial, que por 3 vezes já foi barrada, não vier. Se Deus abençoar que esta nova ordem mundial, que já foi barrada por 3 vezes, não vier. Pois nenhum país tem o que temos. Somos capazes de abastecer o mundo em alimento. O setor brasileiro que não vão sofrer, os setores brasileiros que não vão sofrer muito com esta pandemia, com esta guerra, serão a agricultura, o setor de produção de alimentos, indústria de embalagens e máquinas agrícolas, transporte, insumo agrícola e limpeza. Estes vão sair vitoriosos nesta guerra e será o que salvará o Brasil. Os países que vivem de turismo, os países que vivem do turismo é que mais vão sofrer. O setor turístico do Brasil, as indústrias e o comércio de produto não comestível, que são de segunda necessidade, sofrerão mais tempo para se recuperar. As igrejas, onde depende do turismo religioso, não se recupera fácil. Estes, infelizmente, vão ser arrasados. Os brasileiros não vão viajar como antes, nem comprar nada que não seja alimentação, até que a economia se recupera. Temos 2 possibilidades futuras. A primeira, positiva, é aquela que nós brasileiros queremos e sonhamos. O afastamento definitivo dos poderes comunistas do país e do mundo. A segunda possibilidade, negativa, é o mundo entrar para uma nova ordem mundial comunista
e ter um só líder político e religioso no mundo. Isto será o fim dos tempos. Mas dependendo de nossa conversão, Deus mudará o seu decreto e vai adiar mais um pouco o final dos tempos. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Rezemos sempre para que não percamos a fé. Estamos numa guerra invisível, porque é uma guerra contra um vírus e contra o medo, o pânico. Vamos rezar a Deus que isso aqui passe o mais logo possível e nós possamos recuperar nossas economias, voltar de novo às igrejas e muita coisa boa voltar a acontecer. Mas precisamos voltar renovado. Se essa geração não converteu ainda e não renovar a sua maneira de vida, outro castigo virá pior do que este. Porque Deus disse, Jesus Cristo disse assim, virá peste, fome e guerra. Então a peste nós já estamos vendo. Agora a fome com certeza virá, já está acontecendo e virá pior ainda. E depois guerras. E daí o fim do mundo. Agora Deus, Ele pode adiar mais esse fim, pode dar mais tempo, dependendo da nossa conversão e da nossa mudança de vida. Porque muitas vezes Deus já mudou o seu decreto. Quando ameaçava de destruir uma cidade, mandou o profeta para pregar penitência na cidade. E o profeta pregou a penitência e disse que a cidade ia ser destruída dentro de 40 dias. E Deus, o povo fez penitência, jejuou e fez oração. E Deus mudou o seu decreto e não destruiu a cidade. Esta é a cidade de Nínive. A gente vê na história da Bíblia. Vamos rezar todos os dias o terço, pedir a Nossa Senhora que interceda de Deus todas as graças e possa melhorar a vida do povo no mundo para que não haja fome. A coisa mais triste que tem nesse mundo é a fome. Não é a doença, não é a morte, não é nada mais pior do que a fome. Porque a fome mata devagar. Meus irmãos, vamos rezar bastante. Fica com Deus, boa noite. Passa bem, Deus que te guarde. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.